do INEP de 2022, que traz para a gente um contexto e ele vai pedir para a gente conversar um pouco, né, analisar essas alternativas, conversando um pouco sobre condutas adotadas dentro aí da unidade básica de saúde. Então, vê que é um homem de 48 anos de idade, que é obeso, tabagista e hipertenso há 6 anos, quando, devido a este quadro, foi-lhe recomendada mudança do estilo de vida e prescrição de farmacoterapia, né? Procura hoje a unidade básica de saúde com níveis tensionais elevados, glicemia alterada e referindo ter deixado de usar os medicamentos antihipertensivos prescritos, dizendo eles não estão me fazendo sentir doente. Aliás, eles estão me fazendo sentir doente. O paciente relata que durante a pandemia da Covid-19 deixou de seguir as orientações alimentares de atividade física e de cessação do tabagismo. Para este caso, qual seria a melhor conduta para a equipe da unidade básica de saúde que vai estar atendendo aí esse homem? Letra A. Construir um projeto terapêutico singular e pactuar com o paciente as propostas de ação para mudança do estilo de vida e adesão medicamentosa. Perfeita a letra A, né? Então, se a gente pactuar com esse paciente, se a gente realmente construir um projeto terapêutico singular junto com a equipe multiprofissional, a gente pactuar tudo isso com o paciente, trazer o paciente para perto da gente, para estar discutindo ali a sua conduta terapêutica junto com a gente, a adesão desse paciente à nossa terapêutica vai ser muito maior. Letra B. Esclarecer o paciente no projeto terapêutico singular sobre as consequências da não adesão ao tratamento, destacando o perigo dos potenciais danos clínicos e reiterando firmemente o aconselhamento. Na verdade, você não está trazendo o paciente para discutir com você está trazendo o paciente para botar medo nele, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer que o paciente entenda a proposta terapêutica, discuta com a gente essa proposta terapêutica, né? E não amedrontar ali o paciente. C. Utilizar no projeto terapêutico singular a negação do paciente aos problemas apresentados e a adesão ao tratamento como forma de pressão, ou seja, eu tenho que pressionar o paciente para fazer tudo o que eu quero, tá? Para fazer exatamente o que está nessa prescrição. Então, falso também. Letra D. Condicionar na construção do projeto terapêutico singular a adesão às mudanças do estilo de vida e ao tratamento farmacológico e comunicar ao paciente que, se não seguir as orientações da equipe, não pode mais nem ser atendido. Então, veja que absurdo. Assim, olha, se você não tomar essa medicação que eu estou prescrevendo, você nunca mais vai ter atendimento aqui na unidade básica de saúde. Eu vou fechar as portas para você. Então, isso é um verdadeiro absurdo, né? Próxima questão, também uma questão quentíssima de 2022, que diz pra gente o seguinte, ó. O médico de uma equipe de saúde da família está presente em uma reunião com moradores da área adstrita, que discute sobre o papel da estratégia de saúde da família no planejamento de um projeto de intervenção coletiva para a promoção da saúde local. Um dos moradores pergunta sobre a possibilidade e importância da participação do controle social no projeto, ou seja, da participação de conferências, de conselhos de saúde, se o poder popular, ou seja, se os usuários podem estar participando. Com relação ao aspecto questionado, o médico deve esclarecer. Letra A. Não há espaço para a participação do controle social. Falso, é uma diretriz do SUS a participação social, então tem sim espaço para a participação social. B. A participação do controle social é legalmente permitida, verdadeiro. Qual é a lei, pessoal, que regimenta aí a participação popular? Lei 81/42, tá? E muito importante para o desenvolvimento do projeto. Letra B, perfeito aí pra gente. Letra C. A participação do controle social no desenvolvimento do projeto seria importante, mas não é permitida? Falso, é permitida por lei, sim. E D, a participação do controle social no desenvolvimento do projeto só é permitida após a aprovação do Poder Legislativo. Falso, né? A participação social é permitida por lei, inclusive ela é independente do Poder Legislativo. Melhor resposta pra gente, letra B de bola. Próxima questão, terceira questão aí do nosso Gabaritando, uma questão super recente também, de 2022, que diz o seguinte, ó. Cabe ao médico assistente, quando indicar um procedimento cirúrgico a um paciente, comunicar-se de forma clara com ele, explicando detalhadamente os procedimentos a serem realizados, seus riscos e benefícios, resultados e possíveis complicações. Considerando todas essas informações, devem ficar armazenadas no prontuário, nos diversos formulários que o compõem, as informações apresentadas. É correto afirmar que o prontuário médico deve conter todos os. Então, vamos lá para a gente discutir o prontuário médico do ponto de vista legal, tá?
documentos referentes aos procedimentos administrativos que são de guarda, responsabilidade e propriedade do hospital. Pessoal, vamos lá. O que é que deve estar dentro de um prontuário médico, tá? Então, a gente tem que ter todos os documentos técnicos, ou seja, o que agente médico está lá preenchendo, tá? E todos os documentos administrativos, tudo deve estar dentro desse prontuário. Esse prontuário fica sob a guarda do hospital ou da clínica, mas é de propriedade de quem? Do paciente, tá? E aqui o que ele diz é que deve ter só documentos referentes aos procedimentos administrativos, então ficou incompleto, né? Porque tem que ser os referentes aos procedimentos técnicos também. E ele diz que é de guarda, responsabilidade e propriedade do hospital. Falso, né? A propriedade é do paciente. Letra A, documentos técnicos e administrativos referentes à internação, que são de responsabilidade, guarda e propriedade do hospital. A propriedade é do paciente. A guarda e responsabilidade é do hospital, mas o prontuário é do paciente. C, documentos técnicos e administrativos referentes à internação hospitalar, que são de guarda e responsabilidade do hospital, mas de propriedade do paciente. Verdadeiro, aí a letra C. E a letra D, documentos técnicos referentes somente a atos médicos executados, que são de guarda e responsabilidade do hospital, mas de propriedade do paciente. Na verdade, não são somente de atos médicos executados. A gente vai guardar todos os documentos técnicos e administrativos. Então, vai todos os documentos técnicos, não só o dos médicos. Se o paciente teve uma consulta com o fisioterapeuta e ele fez lá toda a evolução, vai toda a evolução da enfermagem, todos os dados que os técnicos de enfermagem preenchem, toda a evolução que o enfermeiro faz, tá? Se teve consulta com o fonoaudiólogo, toda a evolução de todos os profissionais de saúde, tá? Não só dos médicos. Próxima questão. Na sua primeira semana em unidade básica de saúde, o médico da família se reúne com outros profissionais da equipe e realiza visitas no bairro para conhecer melhor o território. Descobre que na região da UBS há várias indústrias de extração mineral, que produzem poeira de sílica e talco. Deixa eu grifar aqui, tá? Isso aqui é um dado importante. Revisando alguns prontuários clínicos, o médico constata que há uma prevalência bastante elevada de doenças respiratórias, principalmente quem? Claro, a silicose. Entre as medidas de prevenção secundária, ou seja, prevenção secundária é o que mesmo? Vamos só revisar aqui rapidinho. Prevenção primária é aquela prevenção que visa fazer com que você não desenvolva a doença. Então, por isso que está muito relacionado à promoção de saúde ou à prevenção específica, como uma vacina. Eu faço uma vacina para que você não desenvolva a doença. Prevenção secundária é o quê? Rastreio e diagnóstico precoce de doença para eu fazer as intervenções o mais precocemente possível. Prevenção terciária, o dano aconteceu e eu preciso, na verdade, reabilitar o paciente. Exemplo, uma fisioterapia. E a quaternária, pessoal, seria aquela prevenção relacionada a quê? A evitar a iatrogenia. Então, fazer uma prescrição consciente, evitar colocar medicamento ali que só vai dar interação medicamentosa que não vai trazer benefício para o paciente, prescrever exames de forma correta e não estar prescrevendo aí exames de forma aleatória. E ainda tem a prevenção quinquenária, que está sendo bem cobrada nessas últimas provas. O que é essa prevenção? É aquela onde eu tento, na verdade, cuidar da saúde mental e da saúde física do cuidador para que ele preste um atendimento melhor ao paciente. Então, é quando eu me preocupo com a saúde dos profissionais de saúde, né? Para que o cuidador ele esteja bem para cuidar. Beleza, então ele está discutindo aqui com a gente a prevenção secundária, ou seja, rastreio e diagnóstico precoce das doenças, né? Então, entre as medidas de prevenção secundária, o médico deve recomendar para todas as pessoas da sua comunidade que apresentem silicose realizar exame para qual outra doença? Silicose anda de mãozinha dada com quem? Com tuberculose, tá? Então, a silicose, na verdade, causa uma reação inflamatória que predispõe o parênquima pulmonar realmente ao desenvolvimento de tuberculose quando aquele paciente entra em contato com o bacilo, tá? Então, essa questão eu trouxe para você nunca mais esquecer que silicose anda de mãozinha dada aí com tuberculose, tá? Paciente com silicose, você deve fazer rastreio para tuberculose. Próxima questão, também de 2022, que diz o seguinte, ó. Mulher de 35 anos fez contato com o seu ginecologista habitual via aplicativo de mensagem, solicitando orientação sobre como usar a pílula do dia seguinte. Ela referiu estar em outro estado, sem condições de realizar uma consulta médica e relatou ter tido um coito desprotegido havia 10 horas. Considerando-se o Código de Ética Médica Brasileiro, qual deve ser a conduta mais apropriada do ginecologista nesta situação? Então,
o paciente te mandou aí um WhatsApp, tá? E ele disse, ó, eu tive aqui, enfim, um coito desprotegido, eu tô com medo de engravidar. E aí? Percebe que é uma situação que, pra gente, a gente tem que parar muito bem para pensar sobre isso. Por quê? Porque caso eu não passe essa prescrição dessa pílula do dia seguinte, o que é que vai acontecer? A mulher pode engravidar. Só que eu tô passando essa receita via aplicativo de mensagem. Então, percebe que a gente fica bem no limbo. Então, vamos parar um pouquinho para a gente ver o que é que o Código de Ética Médica fala sobre isso. Então, o Código de Ética Médica, ele traz alguns artigos importantes sobre redes sociais, tá? Sobre aplicativos de mensagens. Então, vê o que ele fala. É vedado ao médico, é proibido ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, neste caso, fazer comunicação ao seu representante legal. É vedado ao médico prescrever tratamento e outros procedimentos sem exame direto do paciente. Aí você diz, eita, então eu não posso prescrever para a mulher, eu não fiz o exame direto, ela está me mandando aqui uma mensagem de WhatsApp. Só que vê o que é que o Código de Ética Médica diz. Salvo em casos de urgência ou emergência, que é o caso dessa mulher. Se ela não fizer essa pílula do dia seguinte, ela não pode esperar 3, 4 dias para ir para uma consulta com você. A gente sabe que a eficiência dessa pílula vai ser maior quanto mais precocemente ela faça. Então, ele diz aqui, ó, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de você realizar um exame físico, de você realizar uma consulta. Neste caso, o que é que você deve fazer? Você deve fazer a consulta imediatamente depois de cessado o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação em massa. Então, ele está te dizendo o seguinte, jamais faça prescrição pelo WhatsApp, tá? Só que se você perceber que é um caso de urgência e emergência, o que é que você faz? Você prescreve pelo WhatsApp e assim que você puder, você faz a consulta presencial com esse paciente. Então, assim que cessado aquele impedimento, né? Ou seja, a paciente estava em outro estado, por exemplo, ela não podia ir para a tua consulta, tá? Assim que cessado esse impedimento, ou seja, assim que ela regressar desse estado, você vai realizar a consulta com ela, tá? Aí ele traz 2 incisos, né? Ele diz, ó, o atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina ou de outro método dar-se-á sobre regulamentação do Conselho Federal de Medicina e ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar as normas elaboradas no Conselho Federal de Medicina. Então, no caso dessa mulher, você vai prescrever e assim que você puder, você faz a consulta com ela, tá? Letra A diz, ele deverá orientar a paciente e prescrever o medicamento indicado, considerando a urgência e a impossibilidade comprovada de realizar a consulta. Massa, verdadeiro. B, ele não deverá orientar nem prescrever qualquer medicamento para essa paciente sem antes examiná-la pessoalmente. Falso, né? O Código de Ética Médica diz que em caso de urgência e emergência você faz, tá? Só que você vai consultar o paciente assim que der. C, ele poderá orientar a paciente via aplicativo de mensagem, ainda que não possa prescrever o medicamento? Falso, ele pode prescrever. D, ele só poderá orientar a paciente mediante uma teleconsulta, ainda que não possa prescrever o medicamento? Falso, né? Ele vai poder prescrever o medicamento e assim que puder, ele faz a consulta aí presencial. Próxima questão, uma questão aí 2022 também, que traz aspectos relacionados a Código de Ética Médica. No Revalida, Código de Ética Médica chove, tá? Então, aguarde aí que vão cair no mínimo 2 questões de Código de Ética Médica, vocês têm que saber. Vamos lá. Adolescente de 13 anos, sexo masculino, em segmento na Unidade Básica de Saúde desde os 3 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus desde os 6 anos de idade. Foi encaminhado para o endocrinologista, pois teve 2 internações nos últimos 3 meses por cetoacidose diabética. Durante a consulta, o paciente referiu que não faria uso das medicações, pois os remédios o deixam gordo. E ele estava cansado de tomar picada, desprezando a dose após a manipulação desta. Preocupado, o médico informou ao adolescente que seria obrigado a comunicar o fato à mãe, enfrentando com isso grande descontentamento do paciente. Então, primeira coisa, o médico errou ou acertou nisso? Então, a gente tem que entender aqui aspectos importantes sobre o sigilo de consulta. O sigilo diz o quê? Eu devo respeitar o sigilo do paciente, de paciente criança e adolescente também, que eu julgue que tenha capacidade de discernimento, que eu julgue que já tenha aí uma cognição, tá? Que ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está pedindo, certo? Então, eu devo sempre respeitar esse sigilo. Salvo quando a não revelação possa acarretar dano, que é exatamente esse caso daqui.
Então, a não revelação, se você ficar calado e você não contar aos pais, você vai acarretar um grande dano, porque o paciente ele é diabético, ele não está fazendo uso dessa medicação. Então, você precisa quebrar o sigilo. O médico fez certo aqui? Fez certo, tá? Ele respeitou o Código de Ética Médica. A não revelação desse sigilo ia acarretar um grande dano para esse adolescente, um grande dano para a saúde dele. Então, você quebra esse sigilo. Letra A, cometeu uma infração? Não. Então, já vamos excluir aqui a letra A e a letra D, que fala que ele cometeu uma infração. Ele não cometeu uma infração ética. Ele foi correto. Letra B, não cometeu uma infração por ser uma situação de risco verdadeiro, né? Por expor o paciente aí a um risco, inclusive um risco de morte, né? Letra C, não cometeu uma infração por a mãe já saber das internações? Falso. A mãe sabia das internações, mas a mãe não sabia que o menino enchia lá a seringuinha de insulina, desprezava e voltava e dizia, aqui, mamãe, eu fiz. Tá? Então, a mãe não sabia disso. Então, nesse caso, o médico foi corretíssimo na sua conduta. Resposta, letra B. Dando continuidade, para um pouquinho para a gente ver essa questão, uma questão também recente que diz o seguinte, ó, puérpera de 40 anos de idade, no primeiro dia após cesariana, apresentou insuficiência respiratória aguda grave, com queda da saturação secundária à Covid. Foi entubada na unidade de terapia intensiva por Covid-19 e evoluiu para óbito 72 horas após a intubação. Como se classifica essa morte materna? Primeira coisa, ela é uma puérpera que está no primeiro dia após a cesariana, tá? E ela faleceu aí algumas horas depois de ser entubada. Então, ela acabou falecendo aí nessa primeira semana de puerpério, tá? O que é que a gente tem a respeito de morte materna? Morte materna é aquela morte relacionada a gestação, parto ou puerpério, tá? E que acontece até 42 dias após o parto. Então, veja que a morte dela está dentro desse intervalo daqui, certo? Seria uma morte materna tardia se fosse de 42 dias até 1 ano. A gente considera morte materna tardia, beleza? Nesse caso dela, está dentro aqui desse intervalo de tempo de morte materna. O que é a morte materna direta, ou seja, de causa obstétrica direta e de causa obstétrica indireta? A de causa obstétrica direta é aquela que está realmente relacionada à gestação, parto ou puerpério. Então, a DPP, é uma PP. Seria, no caso, por exemplo, uma placenta prévia que a mulher realmente, ela morreu porque ela estava grávida e ela tinha uma placenta. Tá? Então, é aquela morte está intimamente relacionada à gestação, parto ou puerpério. E o que seria a morte materna por causa obstétrica indireta ou a morte materna indireta? É aquela que está relacionada ao contexto de gestação, parto ou puerpério, mas não é intimamente relacionada à gestação, parto ou puerpério. Exemplo, a paciente tem uma valvopatia. Ela tem uma valvopatia, aumenta o volume circulante aí dela durante a gestação, ela descompensa, tem um edema agudo e morre, tá? Então, veja que a paciente, ela morreu de quê? De Covid-19. Então, está intimamente associada à gestação? Foi um problema da gestação, do parto, do puerpério? Foi uma atonia uterina? Não. Mas perceba que é uma morte que está atrelada à gestação, parto ou puerpério. Por quê? Porque está atrelado ao internamento dela e está atrelado a todo o processo imunológico aí que essa paciente teve logo após a cesariana, tá? Então, tem a ver com o contexto dela do puerpério, tá? Então, isso daqui a gente considera o quê? Uma morte materna indireta. Então, resposta pra gente, letra B. Dá uma olhada nessa questão aqui de 2020, que ela diz o seguinte, ó, uma mulher com 35 anos de idade exerce prostituição há 8 anos em hotéis da cidade para seu sustento e de seus filhos. Em virtude da pandemia da Covid-19, há 6 meses não trabalha e vem apresentando grave dificuldade financeira. Ao consultar na unidade básica de saúde do bairro, queixa-se de preocupações excessivas, nervosismo, tremor, palpitação e tontura. Neste caso, qual a conduta do médico da família? Então, o que é que eu devo fazer diante dessa paciente que tem um contexto social de extrema vulnerabilidade, né? Tem um contexto socioeconômico de extrema vulnerabilidade e a paciente está extremamente ansiosa, né? Ela está relatando aqui, realmente é uma paciente que tem ansiedade, ó, preocupações excessivas, nervosismo, tremor, palpitação, tontura. O que é que eu faço com essa paciente? Letra A, investigo o uso de drogas ilícitas, prescrevo já o benzodiazepina, o benzo
diazepínico e encaminho para o psiquiatra. Na verdade, dentro da unidade básica de saúde, quando a gente fala de problemas de transtornos mentais como um todo, a gente tenta tratar logo dentro da unidade básica de saúde. Caso eu não consiga, tá, eu vou referenciar aí para um psiquiatra, tá? Mas esse caso daqui é um caso que dá pra gente tratar dentro da própria unidade básica de saúde. Então, por enquanto, eu não vou fazer esse encaminhamento para o psiquiatra, a não ser que eu não consiga fazer um manejo adequado dentro da unidade básica de saúde. B. Evitar prescrever medicamento, recomendar o uso de chás e o abandono definitivo da atividade profissional. Então, aqui tem duas incoerências, tá? Eu não vou evitar prescrever medicamento, não. Eu vou prescrever de forma assertiva, eu vou prescrever os medicamentos corretos, tá? Aí ele diz aqui, ó, recomendar o uso de chás e recomendar que ela deixe a atividade dela profissional, tá? Se essa atividade que sustenta ela e os filhos, você pode até conversar sobre a atividade profissional dela, que nesse caso é a prostituição. Você pode sentar com ela, você pode conversar, você pode tentar ajudar, você pode, por exemplo, indicar ONGs que possam dar um suporte para ela e para os filhos, isso aí você pode fazer. Agora, você não pode chegar para o paciente e dizer, eu proíbo você de exercer a prostituição. Isso aí, o médico não pode fazer isso, tá? Então, falso também. C. Oferecer escuta ativa, pactuar um plano terapêutico singular e agendar o retorno para a UBS. Perfeito, né? Então, eu vou ouvir todos os problemas dessa paciente, vou prescrever o que precisa ser prescrito para ela, tá? Então, eu vou parar, vou ver um projeto terapêutico para ela, vou ver as medicações que eu vou prescrever para ela e eu vou pactuar já o retorno, que ela volte e eu faça esse acompanhamento. D. Prescrever benzodiazepínico e antidepressivo tricíclico e agendar retorno em 30 dias. Os benzodiazepínicos a gente costuma prescrever em ansiedade para abortar as crises, né? E como antidepressivo, o ideal não são os tricíclicos. Para o tratamento realmente de transtorno de ansiedade, o ideal seria o quê? Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, tá? E não os tricíclicos. Então a gente não inicia aí com tricíclico nesse caso, então estaria falso. Resposta pra gente, letra C. Dando continuidade aqui, a gente já está quase terminando, tá? Só faltam duas questões. Para um pouquinho e ver essa questãozinha daqui. Questão de 2017, que fala o seguinte. A equipe de saúde da família de determinada unidade básica de saúde na região norte do país iniciou em 2017 o planejamento e o desenvolvimento de algumas atividades estratégicas que incluíam ações voltadas para busca ativa e diagnóstico de hanseníase. 2. Busca ativa de sintomáticos respiratórios. 3. Condução de grupos de orientação familiar para pessoas com diabetes mellitus e hipertensão arterial. E 4, implementação de campanhas de incentivo à realização de teste rápido para detecção de hepatites virais B e C. E espera-se com essas medidas que os indicadores de saúde na área se comportem de que maneira? Vamos lá. Se você fizer o 1, a busca ativa, e tentar fazer diagnóstico de hanseníase, o que é que vai acontecer com a incidência e com a prevalência da hanseníase? Vai aumentar, você vai descobrir mais casos. Ah, Rafaela, você está querendo dizer que se eu fizer uma busca ativa, quer dizer que mais pessoas estão se contaminando com esse bacilo? Não, eu quero dizer que a prevalência e a incidência vão aumentar porque você vai descobrir mais gente doente, tá? Não quero dizer que mais casos vão se alastrar por contaminação, mas você vai descobrir mais gente doente. Então, incidência e prevalência aumentam. Busca ativa de sintomáticos respiratórios para tuberculose. O que é que vai acontecer? Incidência e prevalência de tuberculose, elas vão aumentar. Quer dizer que mais pessoas estão contraindo a doença? Não. Quer dizer que você está descobrindo mais casos que antes estavam encobertos. 3. Condução de grupo de orientação familiar para pessoas com diabetes e hipertensão arterial sistêmica. O que é que vai acontecer com prevalência e incidência nesse caso? A prevalência vai aumentar. Tá? A incidência vai se manter constante, mas a prevalência aumenta. Por quê? Porque essas pessoas elas vão ter uma alimentação mais adequada, elas vão viver mais tempo. Então, eu vou ter mais gente doente durante mais tempo. Então, antes, a pessoa tinha, por exemplo, diabetes e hipertensão e com 20 anos morria de um infarto. Agora, as pessoas diabéticas e hipertensas estão vivendo aí 30, 40 anos pós-diagnóstico. Então, a prevalência e a incidência também aumenta. E implementação de campanhas de incentivo à realização de teste rápido para hepatite B e C, o que é que vai acontecer com prevalência e incidência? Também vai aumentar. Vou descobrir casos que estavam encobertos. Letra A, aumento da taxa de detecção de novos casos de hanseníase, verdadeiro. Aumento da taxa de incidência de tuberculose, verdadeiro. Diminuição da taxa de internação por infarto do miocárdio e por acidente vascular cerebral, também está verdadeiro, né? Essas pessoas elas vão se alimentar melhor. E aumento da taxa de prevalência de hepatite B e C, também está verdadeiro, tá? Então, letra A pra gente já responde a questão.
Letra B, diminuição da taxa de prevalência de hanseníase falso, né? Já paro de ler aqui, por quê? A taxa de hanseníase, a prevalência, a incidência, ela vai aumentar, porque eu vou descobrir mais gente doente. C, aumento da taxa de prevalência da hanseníase verdadeiro, diminuição da taxa de mortalidade proporcional por tuberculose, com diminuição dos coeficientes de prevalência de diabetes mellitus e hipertensão. Na verdade, o que a gente vai ter é um aumento desses coeficientes de prevalência, porque as pessoas vão viver mais tempo, então, falso aqui, tá? E em relação à mortalidade proporcional por tuberculose, a gente realmente vai ter aí uma diminuição da taxa de mortalidade, porque a gente faz o diagnóstico de forma mais precoce, tá? Então, letra C pra gente tá fora. Letra D, aumento da taxa de detecção de novos casos de hanseníase em criança, verdadeiro, isso pode acontecer. Aumento da taxa de cura por tuberculose, isso também pode acontecer, tá? Porque eu vou fazer o diagnóstico mais precoce. Diminuição das taxas de mortalidade por diabetes mellitus e hipertensão arterial. Na verdade, as pessoas elas vão continuar morrendo, né, de hipertensão e de diabetes. O que vai acontecer é um aumento da taxa de prevalência, porque elas vão viver, ó, muito mais tempo, tá? Mas a taxa de mortalidade por essas doenças vai se manter ali sempre constante. E diminuição das taxas de letalidade por hepatites virais, sim. A gente poderia até tentar diminuir um pouco a taxa de letalidade, porque a gente ia fazer um diagnóstico mais precoce, então ia fazer uma intervenção mais precoce aí, tá? Mas a gente viu que a letra D também tá falsa. Então, resposta, letra A. Vamos agora para a nossa última questão para a gente fechar o nosso gabaritando de hoje. Vê que é uma questão que ele dá um contexto e ele pede para a gente colocar aqui qual seria o nível de prevenção. A gente já revisou esses níveis de prevenção, tá? Então, primária ainda não tem uma doença, então vou tentar evitar que a pessoa tenha. Secundária, fazer o diagnóstico e o tratamento de forma mais precoce possível. Terciária, a reabilitação, a fisioterapia. O dano já foi instaurado e eu vou tentar diminuir ali as complicações daquele paciente. E a quaternária, evitar a iatrogenia. Só vou solicitar exame de forma correta, só vou solicitar exame que realmente tem indicação e só vou prescrever tratamento que realmente tem indicação. Vamos lá. Um menino com 7 anos de idade é encaminhado à unidade básica de saúde pela escola, devido ao fato de que ele não consegue aprender a ler, o que tem impactado o seu desempenho escolar no último ano. Segundo relatos do psicólogo do colégio, suspeita-se que o menino tenha déficit de atenção. De acordo com o histórico familiar, a criança é um dos 3 filhos de um casal que mora em uma casa de 2 quartos. A avaliação da equipe de saúde da família revela que o comportamento desse menino em casa é tranquilo, que ele apresenta concentração em suas atividades e brinca com seus irmãos. Não troca letras, não troca fonemas, não esquece atividades corriqueiras. Ao médico da equipe, a criança refere não gostar da escola porque sua professora não gosta dele. O médico chama a professora à unidade básica e, juntamente com a equipe, restabelece um canal de diálogo entre a professora e o menino. Após 2 meses, a equipe recebe a notícia de que a criança está evoluindo bem na escola. O conjunto de medidas adotadas na condução deste caso insere-se em qual nível de prevenção? Então, veja aqui, a gente tem uma criança que tinha problemas escolares e que você foi esmiuçar melhor isso, tá? Você percebeu que tinham pessoas que pensaram que essa criança poderia ter TDAH, tá? E de cara você já podia ter o quê? Prescrito ali medicação para tratar, por exemplo, uma TDAH. E aí o que foi que você fez? Você deixou de lado as medicações, você disse, eu não vou prescrever agora, eu vou chamar a professora, eu vou conversar com ela, eu vou tentar fazer outro nível de condução aqui, até porque eu nem sei se esse é o diagnóstico correto. Então veja que você evitou nesse caso o quê? A iatrogenia. Você evitou nesse caso o quê? Tratar esse menino com medicamento que o menino nem tinha indicação. Tá? Então, você tentou fazer o diagnóstico correto e fazer a conduta correta em relação a esse caso. Então, a gente está diante aqui de um clássico contexto de prevenção quaternária, tá? De evitar a iatrogenia. Então, com isso, a gente fecha aqui o nosso gabaritando do Revalida.